do Senhor. Louvado seja Ele, para sempre, 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 né? É uma honra sempre estarmos na presença do Senhor, nos esconder também de trás da própria palavra do Senhor. É a única maneira de estarmos seguros, é enquanto estivermos de trás da palavra do Senhor. Por isso que este louvor é uma oração. É uma oração. Eu disse para os irmãos há um tempo atrás que cada tempo que vai se passando, as condições vão se afunilando para o verdadeiro cristão. Cada dia que vai passando, as situações vão se afunilando. E esses dias eu postei até uma figurinha de uma peneira no grupo de estudos nosso, né? E estávamos falando sobre um assunto da palavra e diz: a peneira está passando mais uma vez. E sempre vai passar. As coisas acontecem para que nós realmente possamos entender aonde estamos posicionados. Se é de trás da palavra ou se é de trás de preceitos humanos. Então, se levantará muitas situações em que, se você não tiver realmente o seu pé firmado na palavra do Senhor, você não vai suportar. Você vai descrer da palavra. Amanhã nós vamos estar falando sobre alguns assuntos da escola dominical e eu aconselho os irmãos não perderem, né? Transmissão da escola dominical, os irmãos que congregam aqui conosco, né? Aos irmãos de outros ministérios, têm seus compromissos com os ministérios em que fazem parte. E amanhã, Jandira mesmo, eles vão estar com o pastor José Alberto em Jundiaí, né? Uns pastores de fora, de Porto Rico, e eles vão estar amanhã em companheirismo lá. Se fosse mais perto, nós também estaríamos, né? Mas que o Senhor possa abençoá-los nesse companheirismo que terão amanhã. E amanhã a gente vamos ter alguns assuntos aqui referente ao que está acontecendo, para que possamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui, né? Finalizando mais uma semana, baixa proteção divina, sobre as bênçãos de Deus. Eu creio que todos têm sido abençoados, em todos os campos da vida, nos trabalhos, no espiritual, porque aonde Deus nos elevou, né, quando nós paramos para analisar, e não há motivo para nos entristecer em momento algum, quando nós olhamos para onde Deus nos elevou. Então quando nós falamos sobre a história de Jó, quando Jó ele tinha tudo e daqui a um pouco ele se viu sem nada, mas uma coisa que Jó não perdeu foi a fé em Deus. Ele sabia que o mesmo Deus que havia dado era o mesmo Deus que havia tirado. Isso ajuda-nos a entender isto melhor. O profeta nos conta isto, né? Então Deus disse que Jó era um perfeito na presença dele. Então, quando nós olhamos, não termos materiais, mas quando Paulo nos diz: em tudo dai graças, em tudo realmente devemos dar graça. E não nos preocupar, entendermos como o Jó disse, né? Deus deu, Deus tomou, mulher. Seja bendito o nome de Deus. Então não há por que reclamarmos, não há por que murmurar. Há muito tempo atrás nós falamos sobre isso. A murmuração foi o que impediu muitas pessoas de adentrar a terra prometida. Todo tempo era motivo para ele estar murmurando. Não tinham o que comer, Deus mandou o maná do céu, eles reclamavam, dizia um pão fastio, né, que estavam fadigados de comer já aquele pão, ao ponto de, mesmo Deus que havia aberto o mar vermelho para eles, havia tirado eles da mão de Faraó,
libertado eles de uma escravidão para ser ricos, porque eles saíram com grandes riquezas do Egito. Lá no meio do deserto, lá, deu a doida neles. Disse, poderá Deus dar-nos carne? Tentando a Deus, Deus poderia dar carne para eles. Deus deu carne e falou, agora vocês vão comer até sair pelo nariz. E a murmuração é o que impediu deles adentrarem a terra prometida. Então, nos ajuda a compreendermos muito isto. Deus deu, Deus tomou. Seja bendito o nome de Deus. Tem comida para comer na mesa? Seja agradecido. Não tem? Dê graças da mesma forma. Tem saúde? Agradeça. Não tem saúde? Agradeça da mesma forma. Tem um emprego para trabalhar? Dê glória a Deus que você tem um emprego para trabalhar. Não tem? Dê glória a Deus também. E Deus vai prover a sua forma. Amém? Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé? Culto de quarta-feira, provando a sua palavra, o segredo do casamento, né? Indico aí os irmãos assistirem. Eu já assisti 2 vezes. Eu já assisti 2 vezes. Já assistiu as 2 também, né, irmão Romeu? É assim, irmãos, eu assisto depois. Vou ver quanta coisa que Deus nos abençoou. Porque aqui, quando eu estou aqui na frente, é complicado. A gente está mudando a palavra, estamos indo, falando da forma que Deus vai nos dando, estamos lendo. Então há uma expectativa daqui. Mas eu não consigo estar numa mesma condição com vocês aí. Estão ouvindo e prestando atenção. Aqui há muitas coisas que a gente está envolvido aqui. Né? Então a gente não consegue se concentrar 100% para receber como indivíduo aquilo que eu preciso. E eu tenho sido muito abençoado quando eu paro para me ouvir, assistir o culto novamente. Né? Então é o conselho que eu dou a vocês. Assistam novamente. Né? Como o profeta diz, não entendeu? Volte a fita. Não entendeu? Volte a fita. O profeta nos disse para que nós pudéssemos não saíssemos dos ensinamentos que estão na fita. Vou dar um exemplo para vocês. Havia algo muito... Ainda nós estamos estudando sobre este assunto. Mas havia algo muito numa expectativa, onde muitas pessoas diziam assim, olha, o irmão Branham disse que Billy Paul não seria um homem velho, enquanto Califórnia não afundasse. Quantos ouviram falar isso? Quantos ouviram falar isso? Então, o irmão Branham nunca disse isso. Não está em nenhum lugar na Bíblia, na mensagem, na fita falado sobre isso. E nós estamos falando sobre esse assunto no grupo de estudos. Há um relato que o irmão Branham, conversando no particular com alguém, disse. E as pessoas tomam aquilo como uma profecia. E aí, quando eles levam para um lado uma profecia, começam a dizer, o irmão Branham disse isso, o irmão Branham disse aquilo, o irmão Branham disse isso tem que se cumprir, tal. E o irmão Branham não disse isso. Não está escrito isso na fita. No testemunho de irmão Billy Paul até comenta isso. Tinha que dizer, olha, né, pai disse isso. Mas uma coisa é você falar e outra coisa é você usar o assim, diz o Senhor. Então, por isso que o profeta nos advertiu para que ficássemos estritamente com o que está nas fitas. Saiu daí, tome muito cuidado. Há um ponto aqui, está explícito nas fitas? Amém. Pode você não conseguir entender, mas se você viu que está ali, diga amém. Você não está ali, então fique receoso. O melhor lugar para estar é de trás da palavra. Melhor lugar. Não importa quantos queiram tirar você de trás da palavra. Fique de trás da palavra que você vai estar seguro. É isso que Jesus fez. Ele ficou de trás da palavra, ele venceu a Satanás. Em todo momento que Satanás se levantou contra ele, ele venceu, usando simplesmente a palavra. Está escrito. Não está escrito, então não está escrito. Jesus foi em cima do que estava escrito. Amém?
O Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Hebreus capítulo 2 diz assim, é uma escritura que eu gosto muito de ler ela. Reler e citar. Vou andando na rua, eu vou citando ela para mim mesmo. Que nos ajuda. Ele diz, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, pela semana de vitória que Tu nos concedeste, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, em torno desta mesa farta, deste alimento que tanto necessitamos, este alimento espiritual, este maná que tem descido do céu, maná fresco. Ó Pai, o maná da hora, é a palavra desse dia em que nós estamos vivendo. Muito obrigado, ó Deus bendito, pela semana de vitória que Tu nos concedeste, pela proteção divina, pelo alimento, pelo provimento do pão de cada dia em nossas mesas, pelo provimento dos nossos trabalhos. Nós Te agradecemos, Pai. E aqui estamos, de corações abertos, ó Pai, de mentes limpas e numa expectativa para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Termos este companheirismo em torno da Tua palavra. São características das águias. Elas se juntam apenas para comer. Depois que come, cada um segue o seu trabalho, segue o seu dia a dia. Ó Deus bendito, ajuda-nos a compreender estas coisas, que Tu possa partilhar o pão da vida para cada um de nós, que é a Tua palavra, e que ao sairmos deste lugar, possamos sair melhores do que quando aqui entramos, felizes e confirmados em Tua santa palavra. Receba toda a nossa gratidão, todo o louvor, pois o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar? Vamos cantar o louvor, Tu és um milagre? Todos conhecem este hino, os que não conhecem vai aparecer aqui no karaokê para que você possa cantar a ele. Toda a palavra diz que nunca devemos comparecer na presença do Senhor com nossas mãos vazias. Ofereça a Ele todo o louvor, toda a honra, toda a glória, porque Ele merece. Aleluia. Conheci o meu parente redentor, és Tu. Havia outro mais próximo, mas fosse o único que desejou de mim. Eu te agradeço. Reconhecemos nosso parente redentor. Só Tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Havia outro mais próximo, mas
ti. Sim, só por ti. Amém. Cante agora. Tu és um milagre. És um milagre. Amém. Em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Chegamos até aqui. Só por ti. Tu és um milagre. Aleluia. És um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. E chegamos até aqui. Só por ti. Em meio às trevas, quando o fardo está tão pesado, olhamos pra ti. Aleluia. E te agradecemos. E te agradecemos, Senhor. Senhor, obrigado. Temos forças pra seguir. Sim, só por ti. Sim, só por ti. Aleluia. Estamos vendo por nossos amados. O restaurador da vida és tu. E te agradecemos, Senhor, obrigado. Eles chegarão ali. Se estou por ti. Então canta. Tu és um milagre. Tu és um milagre. És um milagre. Aleluia. Em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, foi só por ti. Mais uma vez. Tu és um milagre. Eu sou, você é, nós somos um milagre. Em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Chegamos até aqui. Foi só por ti. Glória a Deus. Nós, na quarta-feira mesmo, nós encerramos o tema provando a sua palavra. Depois dali, da oração, que sempre nós vamos até onde o profeta nos traz a oração, né? Final ali, do ensinamento. E ali depois ele vai chamar os cartões de oração e tudo, aquela coisa. Mas dentro daquele estudo da mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, depois provando sua palavra, me veio algo no meio daquelas mensagens, de nós tornarmos ao tema o desvelar de Deus. Para nós possamos entender o que está acontecendo, o que aconteceu lá e o que está acontecendo hoje. Qual é o tempo que nós estamos? Como eu disse aí uns cultos atrás, este não é mais o tempo da manifestação do Filho do Homem. O Filho do Homem se manifestou lá atrás. O Filho do Homem se manifestou lá atrás, em um véu de carne. Porque se você disser que hoje é a manifestação do Filho do Homem, aonde? Cadê o véu de carne onde o Filho do Homem se manifestou? Então, onde está acontecendo a manifestação de Cristo hoje, é na sua esposa. Amém? Mas não é a manifestação do Filho do Homem, Lucas 17:30. São Lucas 17:30, sucedeu-se ali, naquele véu de carne, no profeta. Então, nessa mensagem do desvelar de Deus,
logo de início, vocês vão ver o profeta falando sobre isso, e diz, olha, vamos tratar esse tema, e tem certas coisas que nós vamos falar, as pessoas podem não entender. Traduzindo o que ele disse, podem não entender e ir embora, dizer, olha, está se falando demais sobre isso. Mas ele diz, às vezes é falado propositalmente para isso. O profeta vai falar sobre isso aqui, nessa mensagem do desvelar de Deus. Então, nós precisamos, para nós entendermos o tempo que nós estamos hoje, é como uma vez nós falando sobre a primeira, segunda, terceira puxada. Não tem como você entender a terceira puxada, porque a terceira puxada é o ápice da revelação. Mas para chegar nessa terceira puxada, precisou da primeira, segunda. A terceira puxada, ela não invalida a primeira e a segunda. A terceira puxada é o ápice, é aqui em cima, onde Deus está nos chamando. A primeira puxada foi sinais, curas, discernimento. O profeta vem disso, foi para atrair a atenção das pessoas. Porque Deus queria falar, Deus queria abrir a palavra. E a terceira puxada é nada mais do que a abertura da palavra. Isso nós precisamos entender, esses 3 estágios. Aí, o número 3, nós falamos numa escola atrás, né? A numerologia de Deus. 3. 3 formas, 3 estágios da revelação neste tempo final. 3 coisas acontecem quando ele desce. Está lá na mensagem do arrebatamento. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele faz essas 3 coisas quando ele está descendo. Né? Então, alarido, uma mensagem, nós aprendemos aí nos cultos anteriores. Então, voz de arcanjo e trombeta de Deus, o que é? A mensagem do arrebatamento, o profeta nos explica sobre isso. Porque se nós não esmiuçarmos esses assuntos, nós ficamos apenas com um ensino no intelecto, um ensino religioso, esperando o arrebatamento aí nas nuvens, subindo, e aquela coisa como a denominação prega. Esperando uma vinda do Senhor, ele vindo e os anjos batendo asas. Não é dessa forma, a gente sabe, através da revelação da palavra, não é dessa forma que se dá. A segunda vinda de Cristo está em pleno cumprimento, porque ele está vindo, ele desceu aqui, está fazendo, a segunda vinda de Cristo está em pleno cumprimento. Por quê? Porque precisa desta união do casamento. Por isso falamos no culto de quarta-feira, o segredo para você casar com ele é a revelação da manifestação do Filho do Homem. Quando eu falo do Filho do Homem, não é que eu estou falando lá de trás, estou pregando o que está lá atrás, não. Para nós entendermos aonde Deus nos elevou, hoje você precisa entender, ele desceu lá, abriu a palavra, para quê? Para que nós pudéssemos nos unir com ele, a união invisível da noiva. E hoje não somos mais noiva, esposa. Tá? E o que cabe a nós agora aguardarmos é simplesmente o nosso arrebatamento físico, porque o espiritual já tem acontecido. Os selos, a revelação dos 7 selos, nos trouxe a fé que necessitávamos para um arrebatamento espiritual. Porque hoje nós podemos entender que Paulo disse lá atrás, onde ele confrontou a morte. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Porque Paulo havia recebido parte da revelação que Deus destinou para o tempo dele. Se Paulo, com parte da revelação, ele pôde desafiar a morte, você imagina você hoje. Você já parou para você analisar? Com a totalidade. Porque Paulo ele tinha parcialmente da revelação. Ele conhecia o segredo parcial de Deus. Nós lemos na mensagem do Cristo, o mistério de Deus revelado, que Deus operou através dos profetas, Jesus Cristo se fez, né, no ministério dos profetas, mas ele nunca revelou totalmente o segredo. Ele deixou para fazer isso nesse tempo. Desvelar de Deus? Não. Desvelar de Deus tem gravações da voz de Deus. Desvelar de Deus. Então, irmãos, hoje o que está acontecendo nesse tempo, quando digo hoje, não é hoje, é desde o ministério do profético,
deste tempo final, desde o fim da era de Laodiceia para a era da Pedra da Coroa, onde nós estamos hoje, na era da Pedra da Coroa. Mas para você entender como você adentrou esta era, você precisa sair de lá. Se você não entender como você sair daquela era, da era passada, a era de Laodiceia, você nunca vai adentrar a era da Pedra da Coroa. Vocês estão me entendendo? Então vocês têm que entender o propósito, por que o profeta vem. Sempre o profeta vem no final da era, nós lemos isso aqui. Sempre o profeta aparece no fim, para finalizar a era. O profeta finalizou a era, saiu de cena, entregou, foi o primeiro a adentrar a era da Pedra da Coroa, foi o primeiro serviço lá no topo, no pico da montanha. Está lá a mensagem, Senhores, é este o tempo. Naquelas visões, os sonhos que vários irmãos tiveram. E naquela mensagem ele trouxe a revelação. Nós estudamos ela aqui. Senhores, é este o tempo. Então, quando nós entendemos isto, abriu-se abriu um novo tempo. Já não mais como noivo, e sim esposa, casado. Entendemos onde o Espírito Santo se manifestou, entendemos onde a revelação da manifestação do Filho do Homem se deu. E aqui essa mensagem do desvelar de Deus nos traz com mais detalhes. E hoje nós vamos novamente, eu creio que não faz muito tempo que nós lemos ela. Não faz muito tempo. Aí alguém pode dizer, mas parece que o pastor está dando volta. Nós não estamos dando volta, não. Nós só queremos que as pessoas entendam. E Deus está dando graça e misericórdia para vocês entenderem. Lá ninguém vai ter mais desculpa. Dizer, olha, ninguém me explicou isso. Está explicado, está sendo lido, está sendo mostrado, está aí na internet para quem quer ver. Hoje, com essa internet, você busca tudo que você quiser saber. Você busca. Né? Então não vai haver desculpa para ninguém. Então, vamos prestar bem atenção no estudo desta mensagem. Eu não sei quantos cultos nós vamos gastar. Nós vamos ir com calma, comendo, remoendo, retirando daí todas as vitaminas que nós temos necessidade. Se a fé do rápido está nas mensagens, nós precisamos comer e tirar esta fé daí. Amém? E os nossos nutrientes que o nosso corpo precisa, uma pessoa que não tem costume de mastigar a comida, assim a ciência diz, né? Ele tem muito déficit de vitaminas, porque ele não moe o alimento, não corta, não tritura. O estômago não tritura alimento nenhum, o estômago apenas pega a massa que está lá, né, e retira. E vai indo, e até o processo, que Deus é perfeito, fez o corpo do ser humano de uma forma perfeita. Né, que quando ele é excretado lá, o alimento, ele já não tem mais proteína alguma. Toda a vitamina, então, foi sugado, foi tirado. Mas você tem que ter um processo aí. Então, da palavra também, nós precisamos ter um processo. Ler, reler, estudar, olha, complementar uma coisa com a outra, vai buscar a referência, olhar na palavra, não me entendeu? Olha de novo. Olha, um assunto eu não consigo entender, então vai lá, cava, e cava mais fundo. Cada vez que você cavar, mais água você vai encontrar. Porque isso aqui é um poço artesiano. Quanto mais fundo tu cavar, mais torrente de água vai sair. Amém? Então a mensagem, o desvelar de Deus, no parágrafo 17, o profeta diz assim: antes de ler, oremos. Senhor Jesus, tua palavra é verdade. E nesta hora difícil em que estamos vivendo, nação contra nação, pestilência, terremotos em muitos lugares, os corações dos homens desfalecendo, temor, nós vemos a escritura na parede. Agora, isso é no campo natural, para que todo mundo veja isso. Porém, agora, há um campo espiritual também. E nós vemos os grandes acontecimentos, e nós queremos falar deles hoje. Abençoa a tua palavra para o nosso coração. Nós sabemos que não há ninguém no céu, nem na terra, que seja digno de tomar este livro, de desatar os selos, ou de olhar para ele. Até mesmo, mas houve um que apareceu, um cordeiro morto, aleluia, ensanguentado, que veio e tomou o livro e foi digno e capaz de abri-lo. Ó Cordeiro de Deus, abre a tua palavra para nossos corações hoje, para consolo. Nós somos teus servos,
Perdoa os nossos pecados, Senhor. Qualquer coisa que impeça a palavra de sair, com grande poder e influência hoje em nossas vidas, tira, Senhor, qualquer estorvo, para que possamos ter acesso completo a todas as bênçãos prometidas a nós pela Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, se nós virarmos agora lá para 2 Coríntios, capítulo 3, começaremos com o versículo 6, e lendo isso até o 18, e até parte do capítulo 4, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam tirar os olhos da face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual era transitória, como não será a maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não é glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, devemos grandemente ousadia no falar. Ousamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que fora transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, temo-nos transformado de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitemos as coisas e os desonestos que se ocultam, não andando com astúcia, falsificando a palavra de Deus, e assim condenamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Amém. Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Agora, meu tema, eu espero confiadamente que Deus revele isto. E cada vez, se você que toma as fitas e ouve, e eu tenho esperança e espero confiadamente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender, sem dizê-lo diretamente. Essa primeira declaração do profeta aqui já nos ajuda. Ele diz assim, olha, cada vez, se você que toma as fitas e ouve, e eu tenho esperança, e espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus
tem tentado fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Tem certas coisas que a pessoa quer que Deus fale, ó, faça isso. Mas ele já deu a entender que você tem que fazer aquilo. Ele já deu a entender o seu posicionamento, como você tem que estar posicionado, mas você tem que ler. Você tem que ouvir. Então, é o que o profeta está dizendo aqui. Observe isso, parágrafo 22 da mensagem Desvelar de Deus. E cada vez, se você que toma as fitas e ouve, e eu tenho esperança e espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender, sem dizê-lo diretamente. Está vendo? É uma coisa, às vezes, nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem, alguns a irem embora e outros a ponderarem a respeito. Mas isto é feito propositalmente. Precisa ser feito dessa maneira. Aleluia. Então, pode ser que alguns digam, o Senhor quer dizer que Deus faria propositalmente uma coisa assim? Ele certamente fez e ainda faz. Vem. Ele disse um dia, quando ele tinha milhares em volta dele, ele disse, se não comerdes a carne do Filho de Deus, ou do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis nenhuma vida em vós mesmos. Uma palavra chocante, né? Uma declaração chocante. Que tipo de declaração você pensa que um doutor de medicina, ou uma enfermeira, ou qualquer grande pessoa intelectual pensaria de uma declaração assim para um homem que tinha um ministério como ele tinha? Ora, ele diria, comer carne? Comer a carne? Isso é canibal. Beber sangue humano? Isso é vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência o deixou. E havia uma associação ministerial com ele de 70 que haviam sido escolhidos. E ele virou-se para eles. E ele disse, o que pensareis quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde ele veio? Agora, ele não explicou isso. Ele nunca explicou como. Paulo explicou isso mais tarde. Ele simplesmente disse, está vendo? E então, quando isto, ele disse, o que direis a esses ministros quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde ele veio? Sem dúvida alguma aqueles homens disseram. Sem dúvida alguma aqueles homens disseram. Agora, só um momento. Nós comemos com ele, nós pescamos com ele, nós dormimos com ele, nós sabemos onde ele nasceu, nós vimos o berço com ele, ele foi embalado, e como que este homem, duro é este discurso? E a Bíblia diz, eles não andaram mais com ele, eles o deixaram. Logo a ele restavam 12. Ele tinha escolhido 12. E um deles era um diabo. Ele disse, então ele virou-se para eles. Não havia ninguém que pudesse explicar o que ele acabara de dizer. Como vão eles comer a sua carne e beber o seu sangue? Como ele desceu? Quando ele nasceu bem aqui na terra? Está vendo? Eles não podiam entender isso. E então ele virou-se para os apóstolos e ele disse, quereis ir vós também? É aí que o apóstolo Pedro fez aquela grande declaração. Senhor, para quem iríamos nós? Para quem iríamos nós? Eu fico vendo o povo que saiu da mensagem. Esse dia para trás eu parei para me ouvir um pregador. Eles não têm nada para pregar, só falar mal da mensagem. Eles não têm pregação alguma. Não tem. Os denominacionais ganham deles de vez para pregar o evangelho.
E o que era a única essência deles, que era a mensagem, foram para o ministério por causa da mensagem. Estiveram no lugar onde eles estiveram por causa da mensagem. E o tempo que eles têm de pregar o evangelho é ficar em cima de púlpito, lutando contra a mensagem. Igual uns bobos, falando. O William Branham disse isso, o William Branham disse aquilo. Isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Não, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui está tudo falso. É isso, só isso. Eles não têm nada para pregar, não têm nada para revelar. Por quê? Porque Deus não revela nada, se não for aos seus servos profetas. Vão ficar batendo cabeça igual as denominações. E eu vi uma declaração bem certa. Quando a pessoa vem dizer, que isso... Irmão, você está certo. O crente da mensagem falando um para o outro que descreu da mensagem. O descrente da mensagem disse, porque não sei o quê. O irmão da mensagem falou assim, irmão, você está certinho. Você está no lugar certo. O cara ficou todo feliz da vida. Você está no lugar certo. De você foi profetizado da mensagem que teria os escarnecedores. Você está cumprindo o papel certinho. Esse é o teu papel. Falar mal da mensagem. Não tem outro papel. Você está cumprindo cabalmente. Se Deus destinou você para isso, você está cumprindo. Então não ache ruim com o que ele está cumprindo. Ele está cumprindo aquilo que Deus colocou para ele. Quando Deus predestinou o filho da perdição, ele já veio predestinado para aquilo. Você ia convencer Judas de alguma maneira? Não ia. Ele tinha que passar por aquilo. O propósito dele, a vinda dele na terra era para isso. Dos escarnecedores é para isso. Então pronto. Vamos lá para o lugar de Jó. Jó tinha porque estar aflito? Nada, ele estava tranquilo. É assim que precisamos estar. Tranquilo. Posicionados na onde Deus nos colocou. Então vejam só. E ele olhou. Então ele virou para os apóstolos e ele disse, quereis ir vós também? E é aí que o apóstolo Pedro fez aquela grande declaração. Senhor, para quem iríamos nós? Está vendo? Pois nós estamos satisfeitos. Você está satisfeito? Amém. Não precisamos de mais nada. Eu estou satisfeito. A mensagem é tudo o que eu preciso. Eu estou satisfeito com ela, não preciso de mais nada. Nós sabemos seguramente que tu, pois nós estamos satisfeitos, nós sabemos seguramente que tu, e tu somente, tens a palavra da vida desta hora. Quem que tem a palavra da vida desta hora, irmão, que nós estamos vivendo? Pedro disse naquele tempo. Naquele tempo Pedro tinha. Jesus tinha a palavra daquele tempo, naquele momento. E hoje, quem que tem a palavra do tempo? Então a declaração tem que surgir do fundo da sua alma. Não é porque eu disse, não é porque o outro falou. Não, isso tem que sair do fundo da sua alma. Eu creio disso. Não é algo que alguém fez você crer. Não. Está vendo? Nós estamos satisfeitos com isso. Veja, eles não podiam explicar isso. Eles, não se pode explicar a fé, é algo que se crê, e ela é tão sólida que não há nada mais que tome o lugar dela. Não tem nada. Portanto, eles sabiam que a palavra que foi escrita para aquela era em que eles estavam vivendo, a era messiânica, que ele se encaixava exatamente naquele lugar. E o que eles podiam fazer para voltar naquelas igrejas frias e formais, das quais eles haviam saído? Disse, para onde iríamos? Vê, nós estamos completamente persuadidos de que tu tens a palavra da vida. Vê, e eles não podiam explicar isso, mas eles criam nisso. Vê, você não sabe explicar. Quizás um erudito aí, um blasfemador, um escarnecedor da palavra, vai ganhar você em debate. Ele vai vir para debater com você.
Ah, mas isso aqui, agora você não tem resposta para isso. Irmãos, a fé não se discute. A fé Deus te deu, permaneça aí, simplesmente. Jesus disse, e Jesus disse isto para diminuir a sua multidão, veja, até que ele pudesse reunir o grupo. E dentre todas aquelas pessoas, somente 11 delas, então entendiam realmente quem ele era. Eles sabiam que ele era Deus. E somente Deus. Agora, o meu tema é para revelar ou desvelar esse Deus. Desvelar esse Deus. Deus sempre tem em cada era, tem se escondido por detrás de um véu. Em todas as eras, Deus sempre tem, em cada era, tem se escondido por detrás de um véu. Em todas as eras, mas Ele tem sido Deus o tempo todo. Está vendo? Porém, Ele se manteve escondido do mundo e se revela ao seu eleito, como o apóstolo naquele dia. Agora, isto era Deus falando em Cristo. Agora, o homem sempre tem. Essa tem sido a natureza do homem. Ele tem buscado ver fisicamente esse Deus. Ele sempre tem desejado vê-lo. O homem tem feito criaturas que se pareçam com ele. Eles imaginam, os índios adoravam o sol, e nós encontramos na África diversas formas de animais e assim por diante. E lá, as colunas totêmicas no Alasca, diversas formas em que eles pensam que este Deus está. Como Paulo falou ali em Atenas, aquela vez, no Monte de Marte, e lhes disse que eles eram supersticiosos quanto a este Deus desconhecido, que eles sabiam que estava ali, contudo não o conhecessem. Então, nós encontramos mesmo lá no passado até Jó. Jó sabia que havia um Deus. Ele sabia disso. E não há um só ser humano, no seu juízo perfeito, que não saiba que tem de haver algo em algum lugar. E agora, Jó desejou falar com ele. E eu quero que vocês notem a forma em que Deus escolheu falar com Jó. Deus estava velado quando ele falou com Jó. Ele estava velado em um redemoinho. Desceu em um redemoinho. Vocês creem que Deus ainda vem em um redemoinho? Amém. Há vários sentados aqui, um número, que estava conosco outro dia, quando ele veio em um redemoinho e disse-nos, no dia anterior, o irmão Baxwood e aqueles, quando ele disse, apanhe esta pedra, jogue-a para o ar e dize, assim diz o Senhor, verás imediatamente. E eu apanhei a pedra, lá em cima da montanha, joguei-a para cima no ar, e, naturalmente, descendo, deu início ao redemoinho, veja, a sucção disso. Você tem de fazer algo para fazer com que algo siga a isso. Vê? Você tem que fazer algo para que algo siga a isso. Jesus tomou um pedaço de pão e o partiu. Logo desse pedaço de pão, multiplicou, ele tomou a água, despejou-a num cântaro, Elias tomou o sal, colocou-a numa botija, cortou um pau, lançou-a na água, é algo para simbolizar. E apanhando esta pedra, jogando-a no ar, descendo, deu início ao redemoinho. No dia seguinte, ora,
Havia um ministro conosco numa viagem de caça, e ele se encontrava perto, ele disse para mim, o senhor dá visões assim fora, irmão Branham? Eu disse, sim, mas geralmente eu venho aqui para descansar. Justamente naquele momento a visão veio. E o irmão Borders, eu acho que ele está do lado de fora agora, ele estava junto, o irmão Bankswood, e eu acho, e vários estavam ali em cima, 8 ou 10, o irmão Bankswood vigiando e isto, bem na montanha, bem do outro lado dela, exatamente quase meia milha, 800 metros, de onde os 7 anjos apareceram, que eu saí daqui para ir ali por isto, que voltei e falei sobre os 7 selos, bem por volta da meia milha nisso. E então, no dia seguinte, quando isso estava acontecendo, eu disse ao irmão, e este irmão, eu disse, qual é o seu problema? Você contraiu uma alergia no olho, e os médicos têm tentado por uns 2 anos detê-la, e eles não conseguem fazê-lo. E eles dizem que você vai, que ela vai comer todo o seu olho. E eu disse, mas não se preocupe, o Senhor Jesus tem honrado a sua fé. E ele simplesmente deixou cair a espingarda dele. E eu disse, sua mãe, exatamente o que ela era e o que estava errado com ela. E ele disse, isto é verdade. O irmão Roy Robertson daqui da igreja, se achando presente, eu creio que todos vocês o conhecem. Sabendo que ele era um veterano e sabendo o que ia acontecer, eu coloquei a minha mão no ombro dele e eu disse, irmão Robertson, tenha cuidado, vigie, algo está preparando-se para acontecer. E eu voltei aonde eu devia estar de pé, e do ar saiu um redemoinho por através de um desfiladeiro de cima, que era tão grande, que até arrancou rochas de 8 ou 10 polegadas, 20 ou 25 centímetros, de um extremo ao outro, da parte de cima da montanha, e as lançou fora a 200 jardas, 183 metros nela. Estrondou assim 3 vezes, e uma voz veio dele, vê? Todos eles se encontrando ali. O irmão Banks, presente, agora subiu e disse, era isso que o Senhor me disse ontem? E eu disse, sim, Senhor, isto mesmo. E ele disse, agora, o que ela disse? Eu disse, agora isto é para eu só saber. Irmão Banks, veja, porque isto alarmaria as pessoas. Então foi dado algo ao profeta ali, que só ele poderia saber disso. Porque alarmaria as pessoas. Porém, isto foi avante. Aconteceu só um pouco, viajando em direção ao norte. Poucos dias mais tarde, isto atingiu no oceano. E vocês viram o que aconteceu ao redor de Fairbanks, cidade no Alasca. Foi um sinal de juízo. Agora, nós encontramos que Deus ainda, você veja, lançaria as pessoas em pânico. De modo que eles tiveram. Isso teve de acontecer, veja, simplesmente tem de acontecer. As coisas que têm de acontecer de qualquer maneira. Veja, vai acontecer de qualquer maneira. Moisés uma vez desejou ver Deus, e Deus lhe disse para se pôr sobre a rocha. E sobre a rocha Moisés se pôs e viu Deus passar. Suas costas pareciam-se com as costas de um homem. Deus estava num redemoinho, e enquanto Moisés punha-se sobre a rocha, e eu creio que vocês todos viram a fotografia ali fora. Outro dia, nós estávamos do lado daquela mesma rocha, e eis aqui aquela luz, o anjo do Senhor, bem ali, onde aquilo estrondou, pondo-se, está bem ali no quadro de avisos agora, novamente. Note, Jeová no Velho Testamento é Jesus no Novo Testamento. Está vendo? Ele é o mesmo Deus, apenas mudando a sua forma. Agora, alguém disse outro dia, um ministro batista, lá em Tucson, como o Senhor pode dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? Eu disse, bem, é muito fácil. Se você simplesmente deixar a sua própria opinião ir embora e considerar os termos bíblicos disso, eles são o mesmo ser. Deus é espírito. Jesus é o corpo em que ele estava velado. Está vendo? Ele diz,
como em minha casa. Para minha esposa, eu sou seu marido. E eu tenho uma filha jovem, Rebeca, sou seu pai. E eu tenho um neto, e o seu nome é Paul. Sou o seu avô, sou marido, pai e avô. E minha esposa não tem direito sobre mim como pai ou avô. Ela tem direitos sobre mim apenas como marido. E minha filha não tem direitos em mim como marido ou avô. Ela é minha filha. Vê? Contudo, todas essas três pessoas são a mesma pessoa. Vê? Assim é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. São simplesmente os direitos da dispensação. Deus é o mesmo Deus. Deus se transformou, muda a sua forma. Se você notar aqui em Filipenses, ele diz, não tendo por usurpação, mas tomou a forma de homem. Agora, a palavra grega aí, para esta forma, eu disse dando uma olhada nela ontem, o dia inteiro, tentando pensar profundamente o que ela era, eu encontro, vem com esta palavra de enmorfe. Soletra-se em M-O-R-P-H-E, morfe. Olhando no grego, para descobrir o que enmorfe era, eu talvez pronunciei isto errado, mas a razão porque eu soletro é que quando uma fita for liberada, as pessoas irão, estudiosos irão saber o que eu quero dizer com isso. Ela, quando se deu o morfe, isso significa que ele mudou a si mesmo. Ele desceu. Agora, a palavra grega aí significa isso. Algo que não podia ser visto ainda que estivesse ali. E então foi mudado. E o olho pôde captá-lo. Vê? Como Elias estava em Dotã, veja, e o servo não podia ver todos aqueles anjos ali em volta. Deus apenas mudou. Não que trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a visão do servo. Entenda bem isso, irmãos. Mudou a visão do servo. E ali estavam os montes cheios de anjos, fogo, cavalos de fogo, carros de fogo, tudo em volta de seu profeta. Veja, ele mudou a visão e a coisa já está ali. Então, isso que estou tentando dizer é que esse Deus que sempre foi, está aqui. A única coisa que ele fez quando ele se tornou homem, ele mudou a sua máscara. Está vendo? E este enmorfe, ele mudou a si mesmo daquilo que ele era para aquilo que ele é. Ou a sua máscara, um outro ato. Como um grande drama, como eu estava falando esta manhã, como que revendo sobre isso de Shakespeare, já faz muito tempo. Porém, quando Shakespeare escreveu o drama para o rei James da Inglaterra, quando o personagem de Macbeth, veja, Shakespeare não cria em bruxas, a não ser na peça, pois o rei sim cria em bruxas. Então ele teve de incluir bruxas. Está vendo? E agora, para fazer isso, eles mudam a distribuição dos papéis. Beck aqui em Carmen, eles representaram isso na escola, onde ela recentemente se formou algumas semanas atrás. Agora, talvez uma só pessoa interpretasse 3 ou 4 papéis. Para fazer isso, ela mudava a sua máscara. Algumas vezes ela aparece, ela é este personagem, na próxima vez ela aparece, ela é outro personagem. Mas é a mesma pessoa o tempo todo. Peguem nisso aqui. É o que o profeta vai dizer agora nos parágrafos seguintes. E assim é Deus. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar um homem.
Logo mudou a si mesmo disso, de volta no Espírito novamente, para que ele pudesse habitar no homem. Deus representando no homem o que ele realmente era. Jesus Cristo era Deus representando no homem, em um homem. Em um homem, é isso que ele era. Ele mudara da coluna de fogo e então entrara, a qual era um véu no deserto, que escondia Deus de Israel. Moisés viu a forma de seu corpo, mas realmente ele estava escondido o tempo todo, atrás dessa coluna de fogo, a qual era o Logos, que saiu de Deus. Agora, nós encontramos aqui, desde Pentecostes, Deus não está representando no homem, agora, ele está representando através do homem. Vê? Ele estava representando em um homem, então, Jesus. Agora, ele está representando através do homem, que ele escolheu para este propósito. Deus, na forma de homem, ele mudou a si mesmo na forma de de Deus para uma forma de homem. Ele veio em 3 nomes de 3 filhos. Ele veio no nome do filho do homem, filho de Davi, filho de Deus. Nomes de 3 filhos. Agora, ele veio primeiro no filho do homem, porque ele era um profeta. Agora, o próprio Jeová chamou Ezequiel, os profetas, filho do homem. O que tu vês? Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como filho do homem, porque as escrituras não podem ser quebradas. Não pode haver nada quebrado nas escrituras. Cada palavra deve ser assim. É dessa maneira que eu creio. É desta maneira que ela tem de ser. Não porque eu creio, porque ela é a palavra de Deus. Não pode haver nada quebrado nas escrituras. Agora, se você notar no princípio, uma única palavra na página 1 da Bíblia, na Bíblia, em Gênesis 1, nós descobrimos que toda enfermidade, toda tristeza, todos os sofrimentos, tudo que já tem acontecido aos seres humanos, veio porque uma única pessoa descreu de uma única palavra. Causou tudo isso. Isto é o princípio da Bíblia. No fim da Bíblia, Apocalipse 22, o mesmo Deus disse: aquele que tirar uma única palavra disso, ou lhe acrescentar uma única palavra, veja, tem de ser palavra por palavra, exatamente da maneira que ela está. Assim, portanto, e é só tomar a coisinha como eu vou. Alguém sempre vem me dizer a respeito das mulheres cortarem curto os cabelos delas. Agora, para mim, enquanto ela faz isso, não me importa quão santamente ela atue, quanto ela saiba. Ela ainda assim está errada. Se ela usa shorts e essas roupas assim, não me importa o que ela faz. Quanto ela possa cantar, quão bem ela possa pregar, o que quer que ela pudesse fazer, que tipo de vida ela viva, é ainda aquela única palavra que está quebrada. Está vendo? Veja, tem de ser cada palavra, não uma sentença, uma palavra, uma única palavra. Portanto, a Bíblia não é de particular interpretação, tem de ser palavra por palavra, da maneira que ela está escrita. Nós temos de crer nisso. Não somente crer nela, mas vivê-la. Se não a vivemos, logo não cremos nela. Apenas dizemos que cremos. Como eu, voltando a me basear naquilo que eu disse, aqueles discípulos não podiam explicá-la, mas eles criam nela, de qualquer maneira. Eles fizeram a confissão deles e viveram de acordo com ela.
Quando todo o resto deles se afastaram dela, eles permaneceram com ela. Eles creram nela. É dessa maneira que nós fazemos. É dessa maneira que você tem de fazer. Não importa o que qualquer outra pessoa faça. Nós cremos nela e logo agimos de acordo com ela. Se você não faz, então você não crê nela. Agora note, quando ele veio, ele teve de vir como filho do homem. Porque a Santa Escritura disse que ele viria. Deus levantaria um profeta para eles, portanto, ele não poderia vir, chamando a si mesmo de filho de Deus. Porque não era aquela dispensação. Ele era o filho do homem profetizando, para cumprir, revelando a eles todas as coisas que haviam sido feitas. Tipificou o que ele era. Então ele estava na terra como filho do homem. Ora, para aquela mulher cirofenícia que correu até ele e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele nem sequer levantou a sua cabeça. Ela não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Ela era uma gentia. Não mais do que a minha filha tem direito sobre mim como marido, ou minha esposa como filha. Contudo, ela é minha filha e minha esposa. Ela é minha filha no Evangelho. Porém, terrenamente, ela não tem nenhum direito de me chamar de pai. Vê? Agora note, esta mulher gentia não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Porém, o cego Bartimeu tinha. Veja, ele era judeu. Agora, ele veio como filho do homem. Você tem que conhecer essas palavras e estas coisas. Olhe para Hite White, aquela vez, quando da terceira puxada. Vocês lembram disso? De tudo. Aquela mulher disse a coisa certa. Você tem de dizer aquela palavra certa. A coisa certa para Deus. Note agora. Ele veio primeiro como profeta e eles o crucificaram. Os seus o crucificaram. Ele veio como filho do homem. Logo depois que o Espírito Santo veio, ele era então filho de Deus. Deus é Espírito. Ele era o Espírito Santo, filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja, como filho de Deus. Agora, no milênio, ele será filho de Davi, assentado sobre o trono de seu pai, Davi. Ele é o filho de Davi. Agora, lembre-se, entre o filho de Deus, na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora. E em Lucas, ele diz que ele seria revelado novamente como filho do homem, o profeta, cumprindo o restante disto. Vê? As escrituras se amarram perfeitamente umas com as outras. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Que foi isto? É o mesmo Deus o tempo todo, apenas mudando a sua forma, em morfe. Ele apenas a muda. É um grande drama para ele. Ele o está representando. Provando sua palavra, que nós lemos, o profeta diz, no entre-meio. O que é entre-meio? Entre uma coisa e a outra. Ó, aqui está uma mão minha e aqui está uma outra. Entre meio a minhas duas mãos tem um microfone. Entre meio. Não é minha mão aqui. Minha mão está aqui. Minha mão está aqui. Entre meio, no meio. Por que eu estou fazendo essa analogia, irmãos? Porque quando o profeta diz que nas eras foi filho de Deus, no milênio filho de Davi, ele diz que no entre-meio, pós as eras, entre-meio, entre, não dentro das eras, entre-meio, provando sua palavra, ele diz entre-meio, entre as eras e o milênio, manifestar-se-ia o Filho do Homem. Deus em carne humana novamente.
Isso não está acontecendo hoje. Isso aconteceu lá atrás. Na manifestação do Filho do Homem. Quando o profeta estava pregando isso aqui. Estava em pleno cumprimento isso. Hoje, já avançamos, porque o Filho do Homem foi manifestado. A descida se deu. A união invisível aconteceu. O casamento acontecendo. Não aconteceu na sua totalidade. Porque ele está casando com indivíduos. Então, um casamento acontecendo, quando o último se unir completamente no casamento com ele, então nós subiremos no arrebatamento. Subir. O corpo estará completo. A sua esposa estará completa. Então nós subiremos. Mas a vinda já se deu para que pudesse acontecer o casamento. Então aqui atrás, irmãos, no 58, nós detivemos aqui no 72. No 58, eu quero só voltar essa parte aqui. Quando ele está falando sobre Shakespeare, era Deus o tempo todo. Ele fala, ele compara aquela peça de Shakespeare como um ator, um único ator, mas mudando de máscaras. Aí ele diz, da mesma forma é Deus o tempo todo. É Deus o tempo todo. Só mudando as suas máscaras. Aí ele diz assim, assim é Deus, o 58. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para tornar um homem. Logo mudou a si mesmo disto de volta no espírito novamente, para que ele pudesse habitar no homem. Deus representando no homem o que realmente ele é, o que realmente era. Jesus Cristo, ele era Deus representando no homem, em um homem, em um homem. É isso que ele mudara de coluna de fogo, e então entrara, o qual era um véu no deserto, que escondia Deus de Israel. Moisés viu a forma de seu corpo, mas realmente ele estava escondido o tempo todo, atrás dessa coluna de fogo, o qual era o Logos, que saiu de Deus. Agora, nós encontramos aqui, agora, desde Pentecostes, Deus não está representando no homem, ou representa, agora, ele está representando através do homem, vê? Ele estava representando em um homem, então, Jesus. Agora ele está representando através do homem que ele escolheu para este propósito. Deus na forma de homem. Ele mudou a si mesmo de forma de Deus para uma forma de homem. Está mostrando 3 manifestações aqui. Ele manifestou lá como Filho do Homem. Depois, durante as eras, foi Deus Espírito. Depois, no milênio, Filho de Davi. Porém, no entremeio, novamente, ele teria que se manifestar em uma carne humana. Ele teria que se desvelar. É isso que nós vamos estudar aqui mais para frente. Por isso o tema da mensagem é o desvelar de Deus. Então aqui ele já está preparando o campo, preparando a terra, arando a terra, preparando, dando as evidências, para que quando ele venha deixar claro aqui na frente, não haja nenhuma dúvida. Então, após você entender que houve aquela manifestação ali atrás, para quê? Para que ele pudesse se materializar em carne, cumprir. Por que o profeta pregou a mensagem? Eu acuso essa geração por crucificar a Cristo por primeira vez? Foi essa a declaração do profeta? Não. Eu acuso a geração por crucificar a Cristo por segunda vez. E eles estavam crucificando, por quê? Porque eles não estavam aceitando Cristo e a palavra. Não como nas eras, irmãos. Há uma diferença aí. Quando a pessoa pensa que foi igual, não foi igual. A manifestação que houve no profeta, desse tempo final, em William Branham, foi totalmente sobrenatural. Totalmente diferente de qualquer outra manifestação anterior.
Até porque, durante as eras, só teve um profeta que foi Paulo. Os outros foram reformadores. Iniciou as eras com um profeta, termina com um profeta. O único que pode revelar a palavra. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Ó, ele veio como filho do homem, o profeta, feito exatamente, até mesmo aquela mulherzinha com todo o seu pecado ali junto ao poço, ela o reconheceu. Ela diz: nós sabemos que o Messias vem, e quando se chama, ou qual se chama Cristo, e é isso que ele fará. Veja, ela reconheceu porque ela era uma semente predestinada. Logo ela, onde o resto deles não reconheceram isso. Eles não tinham nada com o que reconhecer. Eles estavam em pecado, para começar. Para seus atos, ele muda a sua forma. Aí agora eu pergunto para você, aquela mulher não estava em pecado também? A vida que ela vivia? Aí nós vamos entender, né? O profeta disse: só há um pecado. Qual é o pecado? Incredulidade. Incredulidade. E aqueles líderes religiosos eram incrédulos. Mas aquela mulher não foi. Aquela mulher não foi. Não importava a situação da sua vida que ela estava. Mas ela teve um encontro e ela tinha uma semente. Aleluia. Ela tinha uma semente predestinada. Veja, ela reconheceu porque ela era uma semente predestinada. Vai ter gente que vai ficar aí, vai ouvir, mas não vai entender, irmãos. Não vai. Se você não está entendendo e você não tem motivos ou objetivos para cavar, para ir buscar aí entender, é porque você não tem, irmão, a semente. Infelizmente não tem. Você ouve a palavra, ouve, não se posiciona como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro filho de Deus, você vai passar só o tempo. Até quando? Até quando? Onde o resto deles não reconheceram isto, eles não tinham nada com o que reconhecer. Eles estavam em pecado, para começar. Para seus atos, ele muda a sua forma. Então ele veio na forma de filho de um homem. Para a era dos reformadores, Wesley, Lutero, e através dos demais, então nós descobrimos que eles a tinham tão bem embrulhada, tal como os israelitas fizeram. Até quando? Ele realmente aparece nos últimos dias, na era pentecostal, como o Espírito Santo. Eles o rejeitaram. Eles fizeram a mesma coisa que Israel fez. O que ele faz agora? Retorna como um filho do homem. E então, depois disso, filho de Davi. Vê quão perto nós estamos? Filho do homem, filho de Davi, filho de Deus. Ele é revelado nos últimos dias como filho do homem, de acordo com Malaquias 4. Todas as demais profecias pertinentes a esta hora. Não mais tratando com a igreja depois que eles o colocaram para fora, do lado de fora, batendo a porta. Alguma semente predestinada ali dentro ainda, ele precisa chegar até elas. E Deus no homem tinha se esvaziado. Joel 2:28. Nós descobrimos, ele diz: eu derramarei nos últimos dias o meu espírito. Agora, se você notar a palavra aí, a palavra grega, eu talvez tenha isto errado, mas a que eu pude encontrar, você tem de observar as palavras. O inglês às vezes tem duplos significados. Tal como a palavra que dizemos Deus criou o céu e a terra, Gênesis 1, mas agora na Bíblia ela diz, no princípio Elohim. Agora Elohim, o inglês designa Deus, mas realmente não era Elohim. Qualquer coisa pode ser Deus, em comparação com a palavra Deus.
Você pode fazer de um ídolo um Deus. Você pode fazer daquele piano um Deus. Você pode fazer de qualquer coisa um Deus. Porém, não é assim na palavra Elohim. Ela significa aquele que existe por si mesmo. Está vendo? Aquele piano não pode existir por si mesmo. Nada mais pode existir por si mesmo. Portanto, a palavra Elohim significa aquele que sempre existiu. Deus pode significar qualquer coisa. Estão vendo a diferença na palavra? Amém. Agora, quando ela disse aqui que ele esvaziou-se ou derramou, ora, pensaríamos assim, que ele vomita. A palavra inglesa de esvaziou ou derramou dele, veja, algo saiu dele que era diferente dele. Porém, a palavra kenos no grego não significa que ele vomita ou algo. Seu braço soltou-se ou seu olho saiu, uma outra pessoa. Isto é, ele mudou a si mesmo. Ele derramou-se dentro. Amém. Em outra máscara. Em uma outra máscara. Em uma outra forma. Não que uma outra pessoa saísse dele, chamada Espírito Santo, mas isto era ele próprio, entendem? A congregação diz amém. Ele próprio se derramou nas pessoas. Cristo em você. Que lindo, que maravilhoso pensar Deus se derramando no ser humano, no crente. Derramar foi uma parte do seu drama. Assim fazer. É Deus o tempo todo, mudando suas formas. Amém? Nós viemos aqui até o parágrafo 78. Vamos concluir o 78, mais uma parte que diz assim: Deus, toda a plenitude, toda a divindade, corporalmente, estava na pessoa de Jesus Cristo. Ele era Deus e Deus somente. Não uma terceira pessoa, ou uma segunda pessoa, ou uma primeira pessoa, mas a pessoa. Deus velado em carne humana. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pelas instruções dadas-nos nesta noite, parte delas, na qual nos ajuda a compreender realmente o tempo que nós estamos vivendo. Nos coloca onde estamos hoje, ó Pai. Nos coloca sobre uma expectativa do nosso arrebatamento. Pois tudo tem se cumprido, assim como tu prometeste através da Bíblia e através da própria mensagem deste tempo final. Está tudo transcorrendo da forma que tu designastes, ó Pai. Confirmando cada dia mais e mais os teus filhos, através da tua palavra, dando fé, revelação, porque a fé é revelação. E por isso, ó Pai, nós te agradecemos. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estiveram, ó Pai, que dedicaram esse tempo para estar presente aqui, para ouvir a tua voz, a porção da tua palavra. Aqueles que estiveram conectados através deste meio que tu nos abençoastes a ter, que é através desta internet. Temos irmãos de vários lugares conectados conosco neste momento, dispuseram este tempo para ter esse companheirismo em torno deste alimento que tanto necessitamos. Nós amamos este alimento. Essas palavras de vida eterna têm nos dado força para seguir, tem nos dado entendimento, sabedoria, para como se portar mediante a revelação do tempo em que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda cada um daqueles que tem estado enfermo, aflito, angustiado. Ó Deus, tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Ajuda a cada um dos teus filhos, aqueles que têm estado enfermos, que tu possa curá-los, aqueles que têm estado angustiados, tu possa, ó Pai, reviver a alegria em seus corações, principalmente fazendo-o lembrar de quem nós somos na tua presença. Aonde tu nos elevastes, ó Pai, a este nível tão alto, ó Deus, que somente águias podem voar. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai.
Pedimos a sua bênção sobre cada um dos nossos irmãos que estiveram aí, compartilharam os seus nomes no chat, compartilharam aí do outro lado com amém, glória a Deus, isto é verdade. Ó Deus, tu conheces e sabes o coração de cada um deles. Por isso, ó Pai, te pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós viemos até o parágrafo 78 da mensagem O Desvelar de Deus, página 14. Tá bom? Se amanhã o Senhor nos permitir estarmos aqui ainda, neste plano terreno, nós continuaremos estudando esta mensagem. Se não estivermos aqui, nós estaremos do outro lado. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês aqui conectado conosco, né? Estiveram conectados nossa irmã Maria Aparecida, irmão João Carlos Jandira São Paulo, irmão Otton Weizmann Jandira São Paulo, irmão Odilena Rodrigues Jandira São Paulo, irmão Juscelia Marta, irmão Renato aqui de Ariquemes, irmão Jailson Souza Paraíba, irmão Juraci Nascimento Jandira São Paulo, irmã Raquel Souza Jandira São Paulo, irmão Carmelita, irmão José dos Santos Jandira São Paulo, irmã Maria José Aldo Paraíso, pastor Ailton Dantas, irmão Cosme Jandira São Paulo, irmão Carlos Gomes também Jandira São Paulo, irmã Maria Rosiane também. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Irmão Rodney Antônio Betim, Minas Gerais. Deus abençoe a todos que estiveram conectados aí, né, que não conseguiram comunicar suas audiências. Sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Um louvor e após o louvor já estaremos despedidos.
Deus os abençoe em nome de Jesus.